O culto e a adoração dos egípcios aos gatos. Um dossiê de pesquisa narrável. Imagine viver em uma sociedade onde matar um gato, mesmo que por acidente, era um crime punível com a morte. Por que uma das civilizações mais avançadas da antiguidade dedicaria tamanha devoção a um pequeno predador? A resposta vai muito além da fofura desses animais. Este dossiê, vamos investigar como uma parceria prática para o controle de pragas evoluiu para uma religião complexa que movimentou a economia de um império. Vamos descobrir o papel das deusas felinas, os segredos revelados por tomografias modernas em múmias milenares e a verdade por trás de batalhas históricas decididas pela presença de gatos. Primeiro, entenderemos a origem dessa aliança nas margens do Nilo. Depois, seguiremos a linha do tempo dessa adoração e, por fim, desvendaremos os mistérios que a ciência ainda tenta explicar. A história da domesticação dos gatos está diretamente ligada à geografia do rio Nilo. Todos os anos, a inundação do rio fertilizava as terras ao redor, o que permitiu o surgimento de assentamentos agrícolas estáveis por volta de 4.000 anos antes de Cristo. A produção massiva de grãos exigiu a criação de grandes celeiros para estocar a riqueza alimentar da população. Contudo, esses estoques atraíam grandes hordas de roedores. Foi nesse cenário que os pequenos felinos selvagens da espécie Felis silvestris ibica, que habitavam as regiões áridas vizinhas, se aproximaram das áreas habitadas. Atraídos pela abundância de presas fáceis, os felinos começaram a frequentar os assentamentos humanos. Os egípcios perceberam rapidamente o imenso valor desses animais. Os gatos não apenas controlavam os roedores, mas também eliminavam cobras peçonhentas, como as temidas najas. Essa utilidade prática criou uma aliança de convivência mútua. Com o tempo, os felinos passaram a ser tolerados e depois alimentados com carinho. Lentamente, eles deixaram os campos e entraram nas casas egípcias por volta do ano 2000 a.C. Os egípcios os chamavam carinhosamente de Mil ou Mi, em uma clara tentativa de imitar o som natural de seu miado. A evolução dessa aliança pode ser traçada através de registros arqueológicos contínuos. A evidência mais antiga de controle cultural de felinos vem de Heracópolis, por volta de 3.800 a.C. Ali, pesquisadores encontraram uma sepultura contendo 6 gatos enterrados de forma simultânea. Durante a primeira dinastia, a deusa Mafdet surgiu como a primeira divindade com cabeça de felino, protegendo os aposentos reais contra animais peçonhentos. Já na segunda dinastia, por volta de 2.800 a.C., os egípcios já cultuavam a deusa Bastet. Originalmente, ela era representada com o corpo de mulher e a cabeça de uma leoa feroz. No Império Médio, os gatos começaram a ser retratados frequentemente como animais domésticos em pinturas de tumbas, muitas vezes usando coleiras decoradas. No Império Novo, por volta de 1350 a.C., ocorreu a primeira mumificação conhecida de um gatinho de estimação. A gata se chamava Tamil e pertencia ao príncipe real Tutemés. A partir do século IX a.C., o culto a Bastet explodiu em popularidade. A cidade de Bubastis se tornou o epicentro dessa adoração em massa e a deusa passou a ser representada com a cabeça de um gato doméstico. No período tardio, a produção de múmias atingiu proporções industriais até que a adoração começou a declinar sob o domínio romano, perdendo força por volta do ano 300 d.C. Diversas personalidades e locais marcaram o culto felino. O príncipe herdeiro Tutimés, filho de Amenófis III, foi um personagem central. Ele atuava como sumo sacerdote de Ptah em Mênfis e era conhecido por ser um homem muito sensível. Sua gata de estimação, Tamil, recebeu um enterro digno da realeza. Outro momento marcante envolveu o rei persa Cambises II e o faraó egípcio Psantik III na Batalha de Pelúsio, em 525 a.C. Além disso, o historiador grego Heródoto registrou o impressionante festival anual em Bubastis, que atraía centenas de milhares de peregrinos. Já na modernidade, a princesa russa Natalie Trubetsky desempenhou um papel crucial na preservação da raça Mal egípcio na década de 1920. A arqueologia moderna utiliza a ciência de ponta para desvendar os mistérios dessas múmias. Um dos conceitos técnicos mais relevantes é a tomografia computadorizada. Esse exame de imagem reconstrói o interior das múmias em 3 dimensões sem precisar romper o linho antigo. Outro ponto importante é a fusão epifisária. Os arqueólogos examinam se as extremidades dos ossos dos gatos já estão coladas ao corpo do osso. Se as epífises estiverem abertas, significa que o animal era jovem. A presença de dentes de leite, chamados de dentes decidos, indica que o felino tinha menos de 5 meses ao morrer. Além disso, a análise do código genético mitocondrial permitiu rastrear a linhagem dos gatos egípcios até as populações selvagens da África. Existem grandes diferenças entre o que a ciência comprova e o que é apenas hipótese.
É um fato confirmado que os egípcios sacrificavam gatos em massa para rituais votivos. As tomografias provam que a maioria desses animais morreu por estrangulamento ou quebra do pescoço. Também é confirmado que os gatos modernos da raça Mau egípcio compartilham o mesmo código genético dos felinos antigos. Por outro lado, o uso físico de gatos como escudos vivos na Batalha de Pelúcio é considerado uma hipótese improvável. Historiadores modernos acreditam que essa história seja apenas uma lenda romana tardia. Outra controvérsia envolve as chamadas múmias falsas, que contêm apenas ossos soltos ou gravetos. Enquanto alguns veem isso como fraude, a egiptóloga Salima Ikram sugere que os egípcios aplicavam a teoria da sinédoque, onde uma parte sagrada representava o todo espiritual. Um erro comum é acreditar que os faraós adoravam os gatos domésticos da mesma forma que o povo. Na verdade, os reis cultuavam principalmente as deusas de poder real, como a leoa Sekhmet. Bastet era a deusa do povo trabalhador, representando a independência e a proteção do lar. Em uma sociedade rígida, o gato era um símbolo de liberdade individual. Outro equívoco é achar que os egípcios adoravam os gatos como deuses vivos. Na verdade, eles adoravam as divindades que os animais representavam. O respeito vinha da associação com o deus solar Ra, já que os gatos adoravam o sol e seus olhos refletiam a luz solar na escuridão. A herança egípcia moldou nossa relação atual com os felinos. A raça Mau egípcio é valorizada hoje por sua velocidade extrema, alcançando quase 50 km por hora. Eles são os únicos felinos domésticos com manchas naturais na pele. Na cultura popular, a silhueta clássica do gato de Gayer Anderson continua influenciando o design de joias e decorações. A visão ocidental do gato como um animal místico e independente nasceu diretamente no Vale do Nilo. Apesar de tanta tecnologia, muitos mistérios permanecem. Os cientistas ainda não sabem como a gata Tamil morreu, nem o que causou a morte prematura de seu dono, o príncipe Tutmés. Outro enigma é a origem exata do nome da deusa Bastet. Alguns sugerem que significa ela do frasco de unguento, mas isso ainda é incerto. Também não se sabe se a venda de múmias incompletas era motivada por escassez de animais ou por fraudes financeiras dos sacerdotes. O estudo do culto felino no Egito Antigo revela um retrato fascinante da psicologia humana. Os egípcios integraram os gatos em todos os aspectos de suas vidas, desde a proteção prática de alimentos até os mais altos rituais religiosos. As tomografias modernas e a análise de código genético conectam o presente ao passado, provando que o carinho e o respeito por esses animais continuam vivos milhares de anos depois. As fontes consultadas para esta pesquisa incluem artigos da enciclopédia Wikipédia, registros do Centro de Pesquisa Americano no Egito e publicações do portal J. Stordale. Também foram analisados dados da Enciclopédia de História Mundial, arquivos do Museu Britânico e estudos genéticos da Universidade da Califórnia.